Olá galera do Bonsai, sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre desfolha, sobretudo desfolha em plantas caducas, né? Nós podemos também falar sobre desfolha de inverno, que é algo que acontece com as plantas, algumas espécies, né, no inverno, como por exemplo humus. O humus é uma planta que cessa totalmente o seu crescimento no inverno, perde quase que totalmente as suas folhas também, isso dependendo do local do país em que você se encontra. Alguns locais do país fazem mais frio, outros nem tanto, mas aqui na minha região, a maioria das plantas, né, perdem e começam a perder as suas folhas no final do outono. O humus é uma planta que começa a parar, né? Você pode até deixar nos comentários aí como que é a sua situação com o humus, né? O humus aqui no meu cultivo, chega no outono ele já começa a parar de crescer, já cresce muito pouco e quando chega no inverno ele começa a amarelar as suas folhas, né? E começa a perder. Como nós podemos ver nesse humus aqui, vamos ver de perto também, ele perde quase que totalmente as suas folhas. O ano passado teve um inverno mais rigoroso, né? O ano passado ele perdeu todas as suas folhas naturalmente, nem foi preciso de estar fazendo aqui essa desfolha. Outra planta também que pode passar por desfolhas agora no inverno é a pitanga, né? Nós podemos ver aqui, ó, deixa eu ver se eu chacoalhar, ó, algumas folhas começam até a cair aqui, já bem sequinhas, porque a pitangueira também é uma planta caduca, é uma caducifólia. Algumas pessoas costumam até falar, né, que algumas plantas são semi-caducas, outras não, mas eu acho que o que mais influencia nessa questão da perca das folhas é a questão de temperatura mesmo. As plantas são seres que sentem o mínimo de mudanças climáticas, né? Seja em questão de temperatura, seja questão de umidade, é uma coisa impressionante como que as plantas sentem, né? E falando aqui sobre desfolha, o que isso aqui vai me ajudar? Por que fazer essa desfolha no inverno? Primeiramente, o que acontece? As plantas que não vão perder as suas folhas todas, como vai ser o caso desse humus aqui, se nós não fazermos a desfolha nessa época, nós vamos ter uma mistura de folhas velhas e feias com folhas novas que virão, né, quando a planta começar a acordar. Como o tempo esquentou um pouquinho aqui na minha região esses dias, esse humus ele começou até a começar a crescer. Vou mostrar de perto para vocês. Olhando de pertinho aqui, ó, nós vemos alguns brotinhos começando a vir, ó. Estão vendo aqui? Algumas folhinhas vindo assim, bem tímidas, né? Bem timidamente aqui, algumas folhinhas começam, mas elas não vão para frente não, tá galera? Elas vão aí dar uma cessada nesse crescimento. Mas todos os raminhos que estão aqui latentes, ó, nós podemos ver que tem vários raminhos, as ponteiras deles estão todos aí latentes para começar a crescer. Mas isso não vai mudar. Ele vai começar a querer crescer um pouquinho, mas depois vai parar de novo, porque o frio ainda vai chegar. Embora, né, já estamos aí chegando no mês de agosto quase. O mês só começou, mas no instantinho nós já estaremos aí em agosto. E essa desfolha consiste em eliminarmos as folhas velhas da nossa planta. E para poder fazer essa desfolha, o que acontece? Muita atenção aqui nessa questão de desfolha. Essa desfolha pode ser feita de duas maneiras. A maneira corretíssima de fazermos essa desfolha é com o uso de uma tesoura, cortando todas as folhas no pecíolo, ok? Agora, né? Ela também pode ser feita com a mão. Se você tem uma única planta, eu até aconselho fazer cortando no pecíolo, porque não tem erro. Mas também pode ser feita com a mão, puxando a folha ao lado que a folha nasce, ó. Como por exemplo, deixa eu pegar aqui um galinho, que eu mostro para vocês a maneira certa e a maneira errada. Muitas folhas já estão caindo, ó. Então a gente só rela nela, já vai cair. Mas as folhas que ainda não se despregaram, é errado a gente puxar para trás, ó, ok? Puxar essa folha para trás desta maneira aqui é errado. O correto é puxarmos para frente, ok? Porque puxando para frente a gente diminui muito o risco de nós tirarmos as gemas que ficam no pezinho do pecíolo ali.
E são essas gemas que vão gerar a nova brotação da planta. Então, como as folhas já estão fraquinhas, já estão cai, não cai, a gente pode vir aqui, ó, e puxando folha aqui, ó, uma por uma, a gente começa a puxar essas folhinhas. Mas quando fazemos a desfolha na nossa planta, nós também precisamos aproveitar, né? Igual quando a gente aí vai talvez abrir o motor do carro para fazer alguma coisa e de repente tem outras coisas que precisa fazer sem ser aquela coisa principal que nós fazemos, nós aproveitamos essa desfolha para também fazer o refinamento da planta. Nós aproveitamos para equilibrar a parte fina, né? A ramificação fina da nossa planta com podas, para termos ainda mais equilíbrio em toda a estrutura do nosso bonsai. E isso que eu estou falando para vocês aqui é uma coisa mais voltada para o nosso bonsai em vaso, a nossa planta que já está terminada, como este humus aqui, ok? É uma planta que já tem aí aproximadamente 10 anos de vaso, tá? De vaso não. Essa planta ela tem 10 anos desde que foi plantada estaca dessa planta aqui e foi confeccionado esse bonsai. De vaso, eu acredito que ele deve ter aí mais ou menos em torno de 6 anos, tá? Eu acredito que ele deve ter em torno de 6 anos de vaso. Uma planta que eu plantei, uma estaquinha pequenininha e foi confeccionado esse bonsai. E aproveito também essa oportunidade para estar convidando você, né, que quer ir ter acesso a todo método de ensino da nossa escola online de bonsai, venha fazer parte da nossa escola de bonsai, que está recheada de conteúdo. Já subiu uma parte do curso de juníperos, tá ok? Esse curso só o curso de juníperos, galera, que está sendo colocado na escola durante esse mês, já vale o valor do curso. Então não perca tempo, todos os alunos que entrarem na escola durante esse ano terão acesso a todo o conteúdo dentro da escola. E o conteúdo é gigante. Os conteúdos são temáticos e muito bons mesmo, ok? E vamos aqui nessa desfolha, tirando todas as folhas, e depois eu vou estar mostrando para vocês como que ficou sem folha aqui e falar um pouquinho sobre essa questão do refinamento, né? Que nós precisamos fazer, porque se nós simplesmente tirarmos as folhas, não fica muito legal, devido às ponteiras. Mas por que assim, Diogo, não fica muito legal? Primeiro, a planta não quer ser um bonsai. Todo bonsai, toda planta que nós temos em vaso, ela vai passar por crescimento. E o crescimento dessa planta, embora isso diminua muito, tá? Com o tempo a planta vai aí se adaptando e acostumando, mas a planta sempre vai estar perdendo a sua estrutura de bonsai com o seu crescimento. E todas as podas, tudo aquilo que fazemos na nossa planta, é simplesmente e puramente para mantermos esta estética bonita do bonsai. Mantermos as ramificações equilibradas, mantermos as proporções equilibradas, especialmente as plantas folhosas, que tendem a perder mais facilmente aí esse equilíbrio e essa estrutura montada. Depois que nós criamos a estrutura em uma planta, fica muito fácil a manutenção e muito divertida também essa manutenção, porque a estrutura base estando pronta, a gente vai cuidar, na maioria das vezes aqui, dessa ramificação fina que existe na nossa planta, né? Que temos aqui a nossa parte de tronco, temos aqui, essa planta é uma planta, é um moiog, né? Caracterizada aqui por patamares. Então temos a nossa parte de tronco, temos o nosso galho principal, que se divide se bifurcando 1, 2, 3 vezes, e depois vamos ter aqui as nossas ramificações finas, que é o que vai estar sendo cuidado agora na nossa planta, ok? Então vamos aqui terminar essa desfolha e eu mostro para vocês toda a estrutura dela já já sem folhas. Desfolha realizada, pessoal, e eu particularmente acho que fica lindo, tá? Uma planta bem estruturada, sem folhas, porque você pode enxergar, né?
toda essa estrutura e eu acho isso muito bonito, principalmente quando uma planta tem aí uma estrutura legal para poder estar mostrando. Olha que bacana que é a estrutura desse humus. Uma das plantas minhas que eu mais gosto é esse humus aqui. E agora, Diogo, com essa desfolha feita, o que acontece? Aqui agora a gente aproveita para estar podando esses pequenos galinhos, ó, como por exemplo aqui. Estão vendo este galinho? Este galinho aqui, ele tem várias gemas. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo esses pontinhos? Cada pontinho desse aqui é uma gema. Então eu encurto esses galinhos aqui, ó, deixando aí, ó, 2 ou 3 gemas em cada galinho desse, ó. Fiz aqui uma poda, ó, fiquei com 3 gemas. Em cada pontinha dessa aqui vai nascer brotos e vai nascer folhas. E como essa minha planta é uma planta que está em um vaso de bonsai, já tem aí algum tempo, né? Uma planta, eu ainda não me decidi se ela vai passar por um transplante esse ano ou não, mas com certeza ela vai precisar de uma manutenção na superfície do substrato aqui. Mas enfim, é uma planta que já tende aí a estar crescendo folhas pequenas devido ao seu confinamento em um vaso, a uma adubação também balanceada, né, para que as folhas não fiquem grandes. Dá uma olhada para vocês verem o tamanhozinho da folha desse humus aqui. Agora é importante ressaltar que essa desfolha não é uma desfolha para diminuição de folhas, tá? Essa desfolha que eu estou mencionando com vocês aqui para este inverno é uma questão mais estética, pura e simplesmente estética. Para diminuir as folhas da planta utilizando a desfolha, os critérios são diferentes, ok? Nós temos um vídeo no nosso canal que se chama Desfolha Quando e Por Quê. Temos também vídeos falando como diminuir a folha do bonsai. Temos tudo dentro do nosso canal, beleza? Então é uma desfolha puramente estética para plantas caducas que começam aí a perder suas folhas, como por exemplo a pitangueira, ó. Ó, só da gente relar aqui, ó, já está caindo as folhas e essas folhas vão ficando feias. E acaba que começa a mesclar, ó, com alguns brotos aleatórios que vão aparecendo em outras partes da planta, aqui, ó, galhos que já caíram suas folhas, ó. Tem ali gemas latentes para crescer. Então, se a gente já faz uma desfolha nessa época, a gente já ganha aí uma questão estética, não fica uma planta assim metade feia, metade bonita. E é uma coisa que eu recomendo ser feito também em plantas que já estão em vaso, já estão acabadas. Agora, se a sua planta está em fase de desenvolvimento, né, não tem assim uma questão estética para querer mostrar, não tem essa questão inverno, né, isso aqui acaba que vira assim, a gente faz uma desfolha e a nossa planta fica inverno, uma planta invernosa, sem folhas e fica bem clímax inverno. Eu acredito que seria isso a explicação que eu poderia dar para vocês. E já que a gente tirou as folhas, a gente vai fazendo essa poda, né, refinando e equilibrando todos esses galinhos aqui que ficaram, porque alguns ficam muito compridinhos, muito salientes, como esse aqui, ó. Então pequenas podas, pequenos detalhes, quando a nossa planta já está no vaso, já está confinada em um vaso, já está um bonsai pronto, nós nos atentamos nos pequenos detalhes. E são os pequenos detalhes que vão fazer, né, a nossa planta ficar bonita e a nossa planta ficar chamativa também, né? Sabe aquela planta que às vezes eu posto numa rede social, etc. Não que eu esteja falando assim, negócio de curtida, essas coisas. Aquela planta ela que tem lá 1000 curtidas, tem lá 2000 curtidas, vários comentários. São plantas bem cuidadas, são plantas que nós temos esse cuidado nos detalhes. Porque os detalhes de uma planta pronta, quem não tem assim quem é leigo, né, talvez não consiga enxergar que aquilo é um detalhe. Mas quem aí tem um pouco assim de intimidade com o bonsai, olha e já tem assim esse contato direto com os detalhes da planta. E aqui está muitos detalhes dessa planta que vão aí ser aprimorados ainda mais
nessa próxima resposta que ela vai me dar. Mas Diogo, e se a planta parar de crescer, você faz outra desfolha ainda lá no mês de setembro, quando chegar a primavera? Pode ser feito, tá? Se a minha planta agora começar a brotar, vai ser legal quando ela começar a brotar. Quem me acompanha no Instagram, quem não me acompanha no Instagram, segue lá no Instagram, Bonsai Sul de Minas. Na descrição desse vídeo aqui tem um link do meu Instagram também. Só você me seguir lá, eu sempre posto foto de plantas. Mas quando ela começar a brotar, ela vai ficar bonitinha, tudo espetado aqui, ó, esses raminhos, essas pequenas pontas, com as folhinhas novas que vêm. Pode acontecer dela cessar esse crescimento devido ao esfriamento do inverno. Aí vai ficar mais legalzinho ainda. Pode acontecer dela novamente começar a querer caducar e perder essas folhinhas ainda pequenas. Então tudo isso aí são as minúcias para a gente poder passar com o nosso bonsai no inverno, que é uma planta de estimação. E é muito bonito, né? Nós podemos aí brincar com a planta e ter essa interação, né, de inverno com a planta. É toda uma questão também assim de decoração, de interação com a natureza, viver o inverno com o nosso bonsai. Eu acho isso bonito, viver o verão com o nosso bonsai, viver a primavera com o nosso bonsai. E todo o trabalho que nós fazemos na nossa planta pronta, na primavera, verão, outono, inverno, é toda uma questão de vivência. E é profundo, né? Isso é uma questão assim profunda dentro da arte do bonsai. Nós também vivermos junto com a planta e contemplarmos também essa natureza das estações juntamente com a planta e ficarmos introjetados, né? Imersos nessa questão bonita que é a arte do bonsai. Falei bonito, né? Tô inspirado hoje. Mas então é isso, galera. Não se esqueça de deixar o seu joinha, sabe o joinha? Deixa o joinha no vídeo, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. E se você quiser saber mais, se você quiser se aprofundar ainda mais dentro da arte do bonsai, nós temos a nossa escola online repleta de conteúdos, repletos de módulos temáticos, tá? Já está disponível lá mais de 12 aulas do nosso curso de juníperos, da estaca ao bonsai. Tá muito bacana, tô gostando muito de gravar esse módulo da escola. Enfim, vale a pena participar da escola de bonsai, preço acessível. Quer saber mais? Na descrição do vídeo tem o link para você me perguntar sobre a escola, você vai ter um contato direto comigo. E se você quiser fazer uma compra direto do curso também, não quiser falar comigo, vou deixar também o link de compra na descrição desse vídeo. Beleza pura? Abraço fraterno, até o próximo vídeo.